Agora, vacinação infantil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a imunização de crianças pode ser viabilizada após a segunda quinzena de janeiro. Lembrando que hoje tem audiência pública sobre o assunto. Vamos a Brasília, Catiúcia Sotomayor. Especialistas e representantes do Ministério da Saúde e de entidades ligadas ao tema irão debater a inclusão das crianças com idade entre 5 e 11 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, após a conclusão da consulta pública realizada pelo governo federal. O governo informou que, como resultado da consulta, recebeu 24 mil contribuições. A audiência pública ocorre um dia antes do anúncio oficial do governo sobre a vacinação do grupo dessa faixa etária, previsto para quarta, dia 5. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o objetivo é ampliar a discussão. E a audiência pública é para ampliar a discussão sobre essa questão da vacinação em crianças. No dia 5 sairá a decisão terminativa do Ministério da Saúde, que estará nenhuma novidade especial, não vai ser muito diferente do que o Ministério já colocou em consulta pública, mas vamos esperar as opiniões dos especialistas. O governo defende que a vacinação de crianças seja feita com autorização dos pais e com prescrição médica. A expectativa é da entrega inicial de 20 milhões de vacinas pediátricas até março. Segundo o ministro, as vacinas da Pfizer devem começar a chegar ao Brasil na semana do dia 10 de janeiro, quando passarão por inspeção da Anvisa. E não faltarão doses para o público infantil. Pode ficar tranquilo, todos os pais e mães que quiserem vacinar os seus filhos que têm entre 5 e 11 anos, será mais. De acordo com dados do IBGE de 2018, há 20 milhões e meio de crianças com idade entre 5 e 11 anos no Brasil. Inicialmente, cada criança deve receber 2 doses da vacina, com intervalo de 21 dias. Em nota, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia afirmou que o risco de morrer de Covid nessa faixa etária é entre 10 mil e 20 mil vezes maior que o risco de ter alguma reação adversa à vacina. A entidade disse ser favorável à imunização contra a Covid nas crianças e que a consulta pública não cabe, já que a indicação da vacina não deve ser uma questão de opinião, mas uma estratégia de saúde pública para o controle da pandemia. Em nota, a Pfizer informou que atua com o governo para definir as etapas de fornecimento das vacinas para essa faixa etária. Bem, justamente o governo federal pediu ao STF que o prazo para prestar esclarecimentos à corte seja adiado para amanhã. O executivo quer mais tempo, enviar as informações somente após a audiência pública, que será realizada nesta terça-feira. Nesse texto enviado ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo, a AGU alega que o governo tem adotado todas as providências cabíveis para uma decisão segura e responsável sobre a vacinação das crianças, que tem, como a gente comentou há pouco, entre 5 e 11 anos, Amanda? Eu vou tentar me ater a alguns dados aqui para esclarecer dúvidas sobre a vacinação infantil. Ontem, o presidente aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Marco Aurélio Safad, ele disse o seguinte, que abaixo de 19 anos de idade, houve 2.500 mortes em decorrência da pandemia no Brasil, desde o início da pandemia, né? São crianças e adolescentes. De cada 15 crianças que internam, segundo ele, uma morre, né? Então, não é um número pequeno e não existe nenhuma outra doença que tenha um igual número de internações ou de mortes. Então, hoje, a Covid é a doença evitável por vacina que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. Isso, por si só, é motivo suficiente. Além disso, as vacinas são extremamente seguras e eficazes, como atestou a Anvisa e outras agências de vigilância sanitária. São mais de 25 países que aplicam essas doses. Mais de 8 milhões foram aplicados nos Estados Unidos, com eventos adversos graves, ínfimos, né? O CDC, que é o Centro de Proteção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, fez um estudo com 43 mil crianças. Foram detectados 11 casos de miocardite, com aquela inflamação no coração, que é uma inflamação tratável. Foram todos casos leves e que estão sendo tratados. Nenhuma ocorrência de morte relacionada à vacina. Ou seja, a vacina é infinitamente mais benéfica do que a doença, que pode deixar sequelas como a miocardite numa proporção 20 vezes maior do que a vacina. Ou seja, há amplos motivos para vacinar nossas crianças e adolescentes.
Olha, o fato de a sociedade de especialidade X ou Y ter dito que a vacina é 20 mil vezes, vacinar é 20 mil vezes menos provável de ter algum efeito adverso do que morrer de Covid nessa faixa etária, não quer dizer que se o efeito adverso vier, ele vai ser 20 mil vezes menor. A confusão de números e de dados é tamanha que te faz ficar mesmo em dúvida. Então, eu continuo insistindo, acesse o VAERS, que é o sistema de reportagem, de relato de efeitos adversos da vacina americano. O próprio CDC foi obrigado pela justiça americana a revelar dados, a Pfizer também, dados que vinham sendo escondidos da população, que só seriam revelados em 2076. Sabe-se lá por quê, uma questão de saúde pública, só vai ser revelada daqui 50 e tantos anos. Pegando os dados aqui citados pela Amanda da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2.500 mortes de crianças e adolescentes, 2.500 crianças brasileiras morreram, crianças e adolescentes de Covid desde o início da pandemia. É preciso sempre dizer, dessas que morreram, tinham algum problema, alguma comorbidade, algum problema de saúde anterior, porque sem esse único dado, a discussão fica toda comprometida. É desonesta fazer essa comparação. E ainda que sejam 11 casos de mortes ou de efeitos adversos graves, de problemas cardíacos reportados até agora no estudo X ou Y, são crianças que tiveram esses problemas adversos e que talvez não viessem a ter Covid. Então, assim, os pais têm direito de não querer colocar seus filhos em roleta russa. Eu não sou contra a vacina, eu sou contra a falta de transparência de dados e contra a obrigatoriedade. Os pais não são obrigados a vacinar seus filhos.